Olá, paz do Senhor. Estamos novamente aqui para fazermos o comentário da lição bíblica da Escola Dominical número 3, que tem por título Ciúme, o mal que prejudica a família. Aqui quem vos fala é a irmã Ana Paula Maciel de Azevedo. Então, o texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Tiago, capítulo 3 e versículo 16, que nos diz o seguinte: Porque onde há inveja e espírito faccioso, ali há perturbação e há de toda obra perversa. A verdade prática vai nos dizer: o ciúme é uma obra da carne e só um fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. A leitura bíblica em classe se encontra nos capítulos de Gênesis, no capítulo 39, dos versículos 1 a 4, depois versículo 11, 18, 23, 24 e 28. Eu gostaria aqui de estar apenas relatando alguns versículos aqui que são de extrema importância nessa lição, como versículos chaves para o entendimento do que o comentarista está querendo nos trazer de informação e o que nós podemos trazer para a nossa vida acerca desse tema extremamente importante para a família e para a família da fé, podemos dizer assim. Porque nós, como igreja, não estamos somente convivendo com as nossas famílias, mas convivemos com diversas famílias. E somos uma família da fé. Então, muitas vezes, situações que vão ocorrer dentro da sua família, do seu núcleo familiar, onde você mora, ou na sua família de origem, ou na sua família que você constituiu, também situações vão ocorrer na família da fé. E que é importante nós falarmos nesta lição e acentuarmos algumas questões. Do livro de Gênesis, no capítulo 37, versículos 3, 4 e depois o versículo 18, aliás 11, nos dizem algo bastante importante no qual vale a pena nós meditarmos. Diz o seguinte: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e lhe fez uma túnica de várias cores. Então aqui já nos está dando algum ponto importante para falarmos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui nós temos outra questão a ser trabalhada. E o versículo 11 diz: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Então, nós já vemos desde a primeira lição, trabalhando a respeito do relacionamento familiar, de como que as situações ocorrem durante a família. Nós vamos ver, começando da primeira lição, as causas de ações que surgiram por falta de fé, por falta de esperar o tempo de Deus, as consequências de uma ação precipitada, o que pode ocorrer. Na lição passada, nós vimos falar a respeito de quando se trata filhos de modo preferencial, e é importante também nós retornarmos essa lição aqui, porque não deixa de ter a mesma continuidade na família dos patriarcas esta questão. Então, existem situações que nós observamos desde a primeira família aqui, de Abraão, depois situações que se repetem na família de Isaac e depois na família de Jacó, que muitas vezes as famílias têm vivido situações em que na geração seguinte, então o que a gente pode falar a respeito de uma família? Tudo que é ensinado em uma geração, tudo aquilo que nossos pais nos passaram, a próxima geração, ela vai ensinar de modo, muitas vezes modificando aquilo que é ensinado, mas a tendência é repetir aquilo que lhes foi ensinado. Por isso que nós vemos em Deuteronômios ali, 6, a partir do versículo 4, a importância que Deus dá a respeito do ensino. Ensina a criança, inculca no teu filho. Então, a importância de ensinar corretamente a palavra de Deus. Quando o ensino dentro de casa, ele passa a não ocorrer de uma forma correta, as gerações vão passando dificuldades. E o ensino não é somente aquilo sistematizado através de estudos bíblicos ou encaminhando o seu filho até mesmo para a escola bíblica dominical, onde é muito importante a sua frequência, a sua presença para acompanhamento das lições. Mas o ensino da palavra e o ensino como exemplo precisa ocorrer dentro do âmbito familiar como um exemplo.
Então nós vemos aqui nos patriarcas situações em que seus pais deixaram um exemplo de situações positivas e negativas, em que seus filhos, ao longo da história, repetiram alguns fatos. Então é importante nós pensarmos, assim como nós vemos aqui na lição anterior a preferência de Rebeca e Isaac, cada um por um filho, aqui nós já vemos Jacó tendo a preferência por um dos seus filhos. E no texto aqui da leitura bíblica em classe já nos diz o porquê. Porque ele era o filho da sua velhice, porque ele era o filho da sua amada Raquel. Raquel era estéril, Deus deu esse filho para Raquel, então havia um depósito muito grande de expectativa a respeito de José. Ele era um filho mais novo, então tem todo um contexto por trás que vai nos explicar o porquê que Jacó tinha preferência por esse filho. Só que nós vemos que essa situação vai causar problemas, porque além de ele ter essa preferência, amar mais esse filho, ele vai contribuir com as suas ações, vai presentear esse filho com esta túnicas que na época não era algo simples, inclusive a questão das cores da túnica nos destaca aqui, porque nesse período da Idade Antiga aqui, nós não temos muita pigmentação em tecidos, então era raro ter uma túnica colorida, é algo de destaque, de importância, logo para o filho mais jovem, né? Aqui contando a Bíblia, que no texto ele tinha 17 anos apenas. Então tem todo um significado, uma dificuldade que os seus irmãos observaram em José e passaram a ter ciúme dele. E também o próprio José começou a ter atitudes que fizeram com que seus irmãos o invejassem mais, né, ou desprezassem mais, pela própria atitude de José, de arrogância de José, também de se colocar acima dos seus irmãos. Então tudo isso foi uma consequência que ocorreu e nós sabemos o resultado dessa história. Então é muito importante nós pensarmos nesses aspectos dentro da família, que tudo isso foi visto, inclusive o próprio Jacó, e aqui a palavra do Senhor nos diz que viu isso e guardou no seu coração. Então ele estava observando a situação acontecer e a falta de atitude de pais também, para que situação entre ciúmes entre irmãos e até dentro da família não venha a ocorrer. Muito bem, a introdução vai nos tocar num alvo muito importante, que é o tema central dessa lição, que é o ciúme entre irmãos. Nós vemos a hostilidade que ocorreu entre os filhos aqui de Jacó devido a esse ciúme e que, na verdade, foi motivado por atitude do pai. E isso é extremamente perigoso dentro da família. O tópico 1 vai trazer por título a falha do tratamento dos filhos. O subtópico 1 vai falar a preferência de Jacó, no qual nós estamos falando aqui no início deste comentário, lembrando que apenas que a motivação de estar produzindo esses comentários é para um auxílio aos irmãos didáticos. Cada professor vai ministrar a sua aula de acordo com o seu planejamento, com aquilo que está organizado para as suas aulas. O comentário apenas serve de fonte de reflexão para que mais elementos sejam apropriados dentro desta informação. Portanto, eu não trago aqui todas as informações do texto, até porque cada professor vai precisar estudar para ministrar a sua lição. Mas aqui eu quero fazer o comentário desta lição, até para que o vídeo não se estenda, não se torne longo e cansativo para os professores que estão ministrando, porque muitos estão buscando subsídios, na verdade, para as suas aulas. Então, nós vemos aqui o que nós já estamos destacando, a preferência de Jacó, e aqui a Bíblia, claro, nos relatar que Jacó amava mais José do que a todos os outros filhos. Então, é uma situação muito complicada, esse pai tratar esse filho por preferência, e nós vemos muitas vezes isso ocorrendo dentro de muitas famílias. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, e talvez muitos que estão me escutando tenham vários relatos, histórias para contar de situações de filhos que tiveram essa preferência dentro da família. Não só tiveram a preferência, mas isso foi evidenciado. Então, muitas vezes, e o que nós trouxemos no comentário da lição passada, é que às vezes, que no caso de Rebeca e Isaac, cada qual se identificava mais com um dos filhos, aqui com Jacó e com Esaú.
Então, nós vemos Isaac se identificando mais pelo seu gosto com Esaú, enquanto que Rebeca, a sua preferência era por Jacó. Ela guardava no seu coração a promessa de Deus, também depositava essa expectativa acima deste filho. E isso trouxe graves consequências para as futuras gerações, e aqui nós estamos vendo um reflexo disso já no caso de Jacó, não só ter a preferência por esse filho, mas demonstrar essa preferência por esse filho. Isso ficou nítido entre os seus irmãos. Isso ficou muito claro para os seus irmãos, né? E a Bíblia nos evidencia aqui justamente essa preferência. Então nós podemos destacar aqui o José como o filho de uma bênção do Senhor, porque Rebeca era estéril, então o Senhor abriu a madre de Raquel. Nós vemos o quanto que Jacó amava Raquel, que nós sabemos que ele amava na verdade Raquel, e no fim foi dado Lia por esposa em função daquele engano que seu sogro ocasionou para a sua vida. E esse então era o queridinho do papai e da mamãe, né? O José. E Jacó deixava claro isso para os outros filhos. O que é um problema muito sério quando se tem, além da identificação de temperamento ou personalidade com um dos filhos, é a demonstração dessa preferência. E foi o que ocorreu, né? Que ele recebeu mais tanto atenção quanto recebeu o prestígio do seu pai, essa túnica que representava exatamente isso. E isso foi um problema com relação aos seus outros filhos, porque nós já tratamos na lição passada que a partir do momento que eu dou preferência a um filho, automaticamente o outro está sendo desprezado ou excluído, porque esse é o sentimento dos filhos. E é um problema muito grande na família e um perigo disso acontecer. O subtópico 2 está falando o ciúme em meio à preferência. E está nos citando a respeito desta capa, que ele recebeu, né, essa túnica de várias cores. Como já falamos, a extração de pigmentos era algo bastante difícil nesse período e muito caro. Então as roupas elas não tinham muitas cores, elas tinham poucas cores. A túnica mais comum ela era sem mangas, ela não tinha, no máximo tinham 2 cores. E a túnica ela tinha vários objetivos, né? Muitas vezes ela era utilizada, inclusive, como um meio de se cobrir. Nessa época, nós vemos que as casas elas não tinham cobertas como nós temos, principalmente aqui no sul, no Rio Grande do Sul, onde faz muito frio. Em épocas de inverno, nós temos muitas cobertas. Mas, nesse contexto histórico e nesse local, não havia muitas disponibilidades. A túnica ela servia de cama, de auxílio para a cama e para a cobertura. Então, ela tinha também uma necessidade real de ser utilizada. José, porém, ganha uma túnica especial, uma túnica de várias cores, uma túnica que representava destaque e que também representava o interesse do pai, sinalizando que José seria aqui um líder na sua família. Embora não sendo primogênito, porque como falamos na lição anterior, a bênção da primogenitura indicava que o primogênito ele receberia, além de uma porção dobrada da sua herança, ele recebia a direção da família, era quem iria conduzir a família, aquele que continuaria os negócios do seu pai, a profissão do pai, aquele que expandiria o seu legado. E aqui Jacó está sinalizando que quem teria o governo da família, quem teria o destaque na família seria o jovem José. E isso causou um mal-estar entre os seus irmãos, principalmente por esse favoritismo, a ponto dos seus irmãos demonstrarem ciúmes por essa preferência. O subtópico 3 diz: a inveja não permite a compreensão dos desígnios de Deus. Então, Deus havia dado sonhos a José. Isso é muito importante. Sonhos, projetos de algo que Deus faria no futuro. E José, como qualquer jovem, na sua imaturidade, e não digo somente a jovens, mas muitas vezes nós, na nossa imaturidade, na nossa precipitação, na nossa ansiedade de ver os desígnios de Deus se cumprir na nossa vida, nós caímos às vezes no mesmo problema que José
acabou caindo, que foi contar os seus sonhos para os seus irmãos. E contou até de um modo a ponto de ser arrogante com seus irmãos, a ponto de se sobressair aos seus irmãos. Então era uma característica que ele estava demonstrando que, ao contar os seus sonhos, ele estava se sobrepondo aos seus irmãos. Embora nós sabemos que o significado do sonho colocava José em uma posição de destaque perante seus pais e seus irmãos. Mas nós sabemos que há um tempo de Deus para que todas as coisas ocorram na nossa vida e sejam executadas. José, na imaturidade de um jovem, ao receber sonhos do Senhor, começou a contar isso aos seus irmãos. Embora sendo sonhos proféticos, tendo um significado importante relacionado com o futuro do seu povo, mas gerou aos seus irmãos uma situação cada vez mais de ciúmes. O seu próprio pai chegou o momento que diz: mas por acaso agora eu e a tua mãe vamos curvar perante ti? Então demonstra que o José, ele estava sendo alimentado com aquela situação do seu pai, da sua preferência, e também ao contar os seus sonhos, ele estava querendo cada vez mais demonstrar aos seus irmãos que ele tinha essa preferência, que ele era de certa forma superior. Isso causa um conflito na família, um conflito com os seus irmãos. E aqui um ponto importante a destacar quanto à questão dos sonhos de José é que nós muitas vezes procedemos da mesma maneira. Queremos contar os nossos sonhos, queremos falar a respeito daquilo que Deus coloca no nosso coração ou das suas promessas. E às vezes não é o tempo. Nós vemos Maria, quando recebeu a palavra, quando recebeu a informação que seria a mãe do Salvador, a Bíblia diz que ela guardou no seu coração. E às vezes a gente, naquela ansiedade de ver os desígnios do Senhor cumprindo na nossa vida, nós queremos contar tudo aquilo que o Senhor nos promete ou nos fala, e isso infelizmente acaba gerando muitas vezes ciúme, inveja por parte dos irmãos, e até mesmo situações que vão ocorrer que lá no final aquele sonho fica prejudicado por ação de pessoas que, motivadas pela inveja, muitas vezes vão agir. Por isso a importância de, quando nós recebemos promessas do Senhor, não sair contando para todos aquilo que Deus colocou no teu coração, mas fazer como Maria: guarda no teu coração e espera o cumprimento do Senhor, porque com certeza o tempo é dele para a sua obra, para que não gere mais rivalidade, às vezes inveja até mesmo dentro da irmãos, da família da fé, para evitar essas situações de inveja, ciúmes, facções e divisões. O tópico 2 está falando o ciúme como causa de conflitos. Então, o subtópico desse tópico aqui está falando a túnica, um símbolo do desprezo. Então, como José recebe uma túnica de destaque, que demonstrava a posição que ele tinha em relação aos outros irmãos, os demais filhos se sentiram desprezados, como falamos na lição anterior. Quando um pai prefere um filho, despreza o outro. E aqui é importante nós pensarmos que muitas vezes nós não temos uma empatia, não só dentro da nossa família, como dentro das nossas relações, entre irmãos de fé, entre amigos, entre pessoas que trabalham no mesmo ambiente. A questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Às vezes nós não pensamos o quanto que o outro está sendo magoado por atitudes, o quanto que o outro está sendo ferido por atitudes. Então, ao mesmo tempo que José recebe essa túnica, esse destaque do seu pai, o pai não se coloca, não tem uma empatia, não pensa no sentimento dos outros filhos. Porque, na verdade, quando o autor comentarista Elianai Cabral está falando nessa revista, ele está desde a primeira lição relatando o perigo dos sentimentos humanos, muitas vezes dentro das nossas relações. Quando nós nos deixamos levar por esses sentimentos. E como humanos somos carne, e aqui nós vamos ver aqui nesta lição que esse ciúme é motivado por uma obra da carne. E esta situação de conflito trouxe à tona aqui os sentimentos da família. Esses filhos se sentiram desprezados com relação ao seu irmão mais novo, de receber esse destaque, de receber esta posição com relação aos demais. O
Subtópico 2 do tópico 2 está falando o ciúme, agente do conflito familiar. Então, novamente, nós vamos relatar aquilo que já foi evidenciado, que nós estamos falando, justamente por José ser alimentado por essa situação de receber essa túnica, de receber esse privilégio do seu pai. Ele passa a ter atitudes que demonstram o egoísmo em relação aos outros, a sua arrogância, então a sua exaltação, né, em relação aos demais, né, como se ele estivesse dizendo, eu sou melhor que vocês, né, o pai me ama mais, eu recebo mais atenção, vocês não têm. Aquela coisa de criança, muitas vezes, que nem diz, a mãe me ama mais, o pai me ama mais. Então, é bem uma postura imatura de José. E isso provoca contenda com os seus irmãos, que cada vez mais vai alimentando no coração dos seus irmãos o desprezo, a inveja, o ciúme, porque os seus irmãos também queriam ter a atenção do seu pai, também queriam ter esse olhar do seu pai. E é importante nós falando, quando falamos em filhos e em família, é importante voltar a ressaltar que cada criança é única. Cada filho tem as suas particularidades, suas habilidades, o seu temperamento. Então, ele precisa ser tratado e ser auxiliado dentro daquilo que ele possui. Então, eu tenho que tratar meu filho tanto quanto não tendo uma preferência por cada um, porque nós precisamos amá-los incondicionalmente. São bênçãos que o Senhor nos deu. Mas precisamos auxiliar dentro de cada particularidade e saber que ele é único, que o Senhor tem um projeto na sua vida, que essas habilidades e esse temperamento, esta forma de ser também tem um propósito de estar ali. Então, alimentar o positivo do nosso filho, então o reforço positivo é muito importante. Então, muitas vezes nós vemos pais quando estão disciplinando seus filhos, até mesmo na sua correção, ao invés de simplesmente só falar para o seu filho o negativo, porque você fez isso, só relata o filho negativo. Então é importante na correção também, primeiro começar com reforço positivo, primeiro começa falando das coisas boas que esse filho tem, das coisas boas que essa criança apresenta. Então às vezes é uma criança muito ativa, uma criança que podemos dizer até teimosa, mas às vezes essa teimosia está muito dentro de um temperamento que não está trabalhado ainda, e o adulto somos nós. Então, ter essa compreensão de como tratar esse filho, então falar para ele, olha, você é uma criança, o positivo que essa criança tem, você é uma criança alegre, você é uma criança feliz, porém, essas atitudes são atitudes que não são boas, não contribuem. Então, explicar para o filho e para a criança isso, e para todos os filhos. Então você vai ter muitas vezes uma criança que é mais quieta pelo seu temperamento e crianças que são mais explosivas, ou filhos adolescentes que muitas vezes aparentemente estão obedecendo, mas talvez não estejam tão obedientes assim, porque muitas vezes foram ensinados a não trazer a verdade das situações aos pais, porque eram muito criticados. Então é importante, ao fazer a correção, ter este cuidado de não alimentar no filho a ira, como diz a palavra do Senhor, né? Mas trazê-lo da palavra do Senhor, né? Não tratando a ponto de alimentar a ira no coração do filho. E entre os filhos, na própria correção, na informação, nunca fazer comparação. Como eu falei, cada filho é único, como os dedos da mão, cada dedo da mão é diferente do outro. Eu não posso comparar filho algum, porque Deus os criou com determinados temperamentos, cada um deles já possui habilidades pré-determinadas por Deus. O Senhor vai dar dons, o Senhor vai os capacitar dentro dessas habilidades que o Senhor já está contido dentro dele. E eu, como pai, como mãe, preciso ter um papel importante de reforçar o propósito de Deus no coração de um filho e não alimentar a rixa, a inveja, a facção entre irmãos. E isso cabe também para a família da fé, porque quando nós entendemos que somos parte do reino e tudo é para o reino, nós vemos os ministérios sendo distribuídos, né? E Ele mesmo deu. Então o Senhor mesmo deu
ministérios para a sua igreja. Então, tudo é para o crescimento da obra. Então, nós vamos ter pessoas com chamados diferentes, com ministérios diferentes, com dons diferentes, habilidades diferentes, mas para quê? Para o crescimento do reino. Então, nós precisamos ter uma visão de reino e não uma visão de que a determinada pessoa tem funções, atributos e situações mais ou melhores do que outros, porque isso causa inveja, isso causa rixas, isso causa divisões. E eu também não preciso invejar o meu irmão dentro do seu chamado, dentro do seu ministério, porque cada um é único e o chamado que Deus tem para um não é igual ao chamado que Deus tem para o outro. Então, muitas vezes as pessoas estão até mesmo no trabalho da igreja frustradas porque querem executar todas as tarefas no qual o Senhor não chamou. Então, precisamos executar bem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O subtópico 3 do tópico 2 está falando, então, a extensão do ciúme. E o comentarista aqui da revista está falando que o ciúme pode trazer problemas na vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional. Então, trazendo para dentro da vida conjugal. O ciúme é muito prejudicial para o casal. O que o casal precisa saber? Saber tornar-se um cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras é onde nós temos Deus, o marido e a esposa entrelaçados, de forma que produza uma força nesse relacionamento. É aquele que mantém mais unido este casal. Então, quanto mais o casal se aproxima de Deus, mais próximos um do outro vai estar. E quanto mais os cônjuges buscam ser fiéis a Deus e a sua palavra, mais fiéis ao seu cônjuge esse casal vai se tornar. Então, é importante, dentro desta união, estar buscando esse entrelaçamento com Deus. Então, o comentarista aqui ele está nos trazendo para falar dos ciúmes, não só dentro do relacionamento irmãos, mas dentro da família, da fé, dentro de um relacionamento conjugal, o que torna muitas vezes muitos problemas quando o casal possui ciúmes um do outro. É importante ter o cuidado um com o outro sempre, mas o ciúme é algo muito prejudicial. E aqui eu quero deixar uma atenção em que se tenha um cuidado com amizades do sexo oposto. Então, o melhor amigo da esposa tem que ser o marido e a melhor amiga do esposo tem que ser a mulher. Então, dentro do relacionamento conjugal é muito perigoso ter amizades com pessoas do sexo oposto, que essa proximidade pode causar problemas. Então, sempre é bom o casal não abrir essa possibilidade de ter essa amizade muito próxima com pessoas do sexo oposto, ter esse cuidado de manter essa preservação dentro do relacionamento. O que pode ocasionar muitas vezes ciúme, desentendimento dentro do casal. Então, quanto mais esse casal está mais próximo de si, está mais próximo de Deus, mais unido um com o outro, menos situações que nós vamos ver de ciúmes, porque o ciúme se torna destrutivo dentro do relacionamento. Nós sabemos, e é muito comum na mídia, casais que por ciúmes dentro do relacionamento podem levar até mesmo um divórcio, uma dissolução. Alguns chegam ao ponto de ter agressões físicas. Então, isso é extremamente prejudicial dentro do relacionamento. Então, um testemunho próprio da nossa vida cristã é que eu e meu esposo, quando nos casamos, ficamos 3 anos cada um trabalhando em uma cidade diferente. E vimos muitas vezes pessoas terceiras que às vezes tentavam alimentar o ciúme, muitas vezes tentando provocar a ira, dizer, mas como você tem certeza da fidelidade? E eu sempre respondia da seguinte expressão: eu tenho certeza da fidelidade do meu esposo para com Deus. E como eu tenho certeza da fidelidade dele para com Deus, eu tenho certeza da fidelidade dele para comigo. Estamos aí já passando dos 20 anos de casamento.
que a nossa família é uma bênção, somos abençoados porque nós compreendemos que quanto mais próximos ao Senhor, quanto mais fiel a Deus eu sou, mais fiel ao meu cônjuge. E isso não me abre espaço para ter um ciúme. O cuidado é importante, né? Sempre ter o cuidado um com o outro, evitar a proximidade com pessoas do sexo oposto, como eu já falei. Então, a unidade do casal se tornar um cordão de 3 dobras. Então, ninguém aprende a ser um cordão de 3 dobras, senão num processo nesse casal de estar unido cada dia mais um com o outro, procurar sempre, em todas as atividades que for executar, trabalhar em conjunto. Então, é por isso que nós nos tornamos um. A unidade do casamento, ela não ocorre somente durante o relacionamento sexual, mas ela é uma unidade que ocorre o tempo inteiro. No momento que você se une ao seu cônjuge, se torna um, e aí precisa ter um cordão de 3 dobras, um com o Senhor. Quanto mais firmes nesse propósito de Deus, mais fiel o casal é um com o outro, e menos ciúmes pode estar ocorrendo dentro do relacionamento. O ciúmes também é muito prejudicial na esfera profissional, porque vemos às vezes pessoas que são prejudicadas por isso. E aí, lembrando dos sonhos de José, né? Não contar os seus sonhos, porque às vezes alguém pode estar ouvindo e utilizando deste sonho que você está falando, às vezes para te prejudicar. Então, sempre ter um cuidado de não expor, fazer como Maria, guardar no coração, né? Guardar as palavras do Senhor até que tudo ocorra. No tópico 3, vamos falar sobre os males do ciúme. Então, o subtópico deste tópico, primeiro, está falando: o ciúme pode causar tragédias familiares, como já havíamos falado anteriormente. Às vezes, por ciúme, o que os irmãos de José fizeram por ciúme, né? Ocasionaram aquela situação, lançaram ele numa cisterna, depois o venderam à caravana dos midianitas. Depois, vimos que José veio passar por todas as dificuldades para que no final o Senhor pudesse realmente cumprir com todos os sonhos que havia dado a José. Mas esse ciúme causou um problema muito grande dentro da família, né? Causou a dor do seu pai, causou todo esse problema que nós vemos na palavra de Deus, motivado pelo ciúme e pela inveja. Dentro de famílias, muitas vezes isso pode ocorrer, né? Irmãos, muitas vezes, podem ter rixas. Às vezes, irmãos precisam ser criados com amizade um com o outro. E quando são criados de maneiras distintas, quando a ciúme e a inveja pode causar rixas, desentendimentos e às vezes prejudicar a unidade familiar e esses irmãos nunca mais terem esse contato ou terem essa proximidade. E o Senhor, e aqui no texto do comentário da revista está falando que o próprio Senhor Jesus sofreu em relação ao ciúme dos sacerdotes, né? Uma casta sacerdotal tinha ciúmes do ministério de Jesus. Isso também, os ciúmes também nós muitas vezes vai acabar ocorrendo dentro de um ministério, de uma vida ministerial. E pode ocasionar situações terríveis, né? Como difamação, calúnia, inveja. Isso causado pelo ciúme no ministério. Já o subtópico 2 está falando do ciúme entre os santos de Deus. Então, desta maneira, falando que como família, não só família, núcleo familiar, mas como família da fé, muitas vezes pode ocorrer ciúmes. Lembrando que Deus sempre tem um propósito definido para cada um. Quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos que o ministério é dado a cada um para edificação da igreja. Os dons são dados para edificação do corpo. Então, todo o propósito de Deus estar usando alguém é para abençoar o todo, para abençoar a igreja, e não para apenas um destaque pessoal. Não é somente aquela pessoa se elevar no seu orgulho, mas se Deus está abençoando alguém, é para que a igreja inteira seja abençoada. Então, muitas vezes, pessoas que aqui são motivadas pela obra da carne, acabam alimentando um ciúme, inveja, dissensão, facção. Às vezes, levanta-se até mesmo falsas calúnias em respeito de seus irmãos. Causa contenda, e a palavra do Senhor diz que
o Senhor, ele abomina aquele que causa contenda entre os seus irmãos. E às vezes isso é ocasionado pelo ciúme, pela inveja de alguém estar crescendo. E eu tenho que pensar sempre que se o meu irmão está crescendo, eu tenho que glorificar a Deus, porque Deus está abençoando. Quando meu irmão cresce, eu tenho que me alegrar. E como a palavra do Senhor diz que eu tenho que me alegrar com os que se alegram. Então eu tenho que estar alegre quando um irmão tem uma conquista. Eu tenho que estar alegre quando alguém consegue uma bênção financeira, consegue um propósito, consegue ser abençoado por Deus, consegue um sucesso profissional. E me alegrar com a alegria do meu irmão. E não invejá-lo, porque Deus tem um lugar para cada um de nós. E é importante sabermos, conhecer qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque quem sabe para que foi chamado, qual é o ministério que o Senhor tem lhe dado. E ministério é diferente de função ministerial. Porque ministério nós vemos ali no livro de Efésios, que o Senhor mesmo deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres. Então nós vemos aqui a diversidade no qual o Senhor chamou, e outros para profetas. Então nós vemos que há ministérios no qual o Senhor tem usado, que são diferentes de funções ministeriais. Você pode não exercer uma função ministerial, mas não significa que o Senhor não tenha dado um ministério para você. Então, é importante reconhecer e ver qual é o ministério que Deus tem colocado na tua vida, qual é a função, aonde o teu coração pulsa para trabalhar. É ali que o Senhor tem te chamado. E às vezes as pessoas têm dificuldades de compreender aonde o Senhor tem me chamado. E aí ficam querendo executar diversas tarefas para ter destaque e não desempenha nenhuma com qualidade. Então é importante saber aonde o Senhor tem chamado. Se o Senhor tem chamado dentro de um ministério para um apóstolo, que se equivale hoje a um trabalho de um missionário que vai abrir um campo de trabalho, se é para tem um ministério profético, que geralmente são ligados à palavra de Deus, aquela pessoa que ama a palavra do Senhor, se é um ministério evangelístico, que é aquele que ama ganhar almas para Jesus, se é um ministério pastoral, que é aquele que trabalha muito com o cuidado uns com os outros, apacentamento, aconselhamento, se é um ministério de mestre, que é aquele que se dedica a ensinar. Então é aí que o Senhor tem chamado. E saber que para cada um o Senhor tem um trabalho, tem um local, se são dons de serviço que o Senhor está derramando sobre essa tua vida, qual é a área que o Senhor está desempenhando. Então não precisa eu ter ciúme do meu irmão. Eu sei que ele tem um chamado diferente do meu, mas eu não preciso ter ciúme porque Deus o está destacando. Porque tudo é em prol do crescimento do reino. Quando nós tivermos uma visão de reino, verdadeiramente, nós teremos compreendido por qual nós somos chamados. Nós somos chamados para benefício do reino e não para que as minhas características particulares se sobreponham aos outros. E aí termos um cuidado de não nos tornar como José, contando nossos sonhos de uma forma arrogante, achando que Deus me chamou a mais do que o outro. Então não existe um plus a mais sobre cada um. Existe um ministério diferente para cada um. Existe uma forma diferente que Deus vai usar. Existe uma maneira diferente como que cada um busca mais um relacionamento com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Então eu não preciso ter ciúme da capa, da túnica do meu irmão. Eu sei que Deus tem uma para mim. Isso é importante pensar desta maneira. Subtópico 3 do tópico 3 está vencendo o ciúme. Então, primeiro nós temos que alimentar na nossa mente as coisas do Senhor. Como eu falei, quanto mais eu sei da fidelidade de Deus, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu cresço na sua palavra, menos tempo eu tenho para ficar pensando. E o que eu costumo muito dizer, já é difícil demais cuidar da vida da gente, imagina cuidar da vida do outro. Então, cuidar da nossa vida com Deus, amar ao Senhor, nos alimentar da palavra do Senhor. Quanto mais nós buscamos a sua palavra, quanto mais nós alimentamos a palavra do Senhor, quanto mais nós alimentamos o Espírito, menos espaço nós deixamos para a nossa carne. Porque somos carne, somos falho. Como carne, sempre nós teremos situações, sentimentos humanos e no qual iremos passar. Ninguém é livre de passar por situações assim, ou ter sentimentos de ciúmes. Mas
é importante não alimentar esses sentimentos e sabermos que o antídoto para isso é a palavra do Senhor. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós amamos a Deus, nós sabemos que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, e que precisamos amar nossos irmãos nas suas dificuldades, nas suas falhas, que o amor encobre a transgressão. Então, saber que Deus tem um caminho para cada um. E aqui, concluindo a lição, que não podemos deixar que os nossos sentimentos humanos, que esse ardor do ciúme possa vir a contaminar os relacionamentos, tanto dentro da família, quanto dentro de um relacionamento conjugal para os casais, e também dentro do relacionamento entre irmãos na família da fé. Então, sabemos as consequências no qual podemos passar por diversas situações. O próprio apóstolo Paulo sofria em relação a situações de dissensões que ocorreram entre irmãos, entre que se ocorria dentro da casa de Deus. Nós vemos que Paulo aconselha inclusive duas irmãs ali na igreja de Filipos que estavam ali, Evode e Sintique, que estavam com problemas, com dissensão dentro do corpo. E Paulo aconselha os irmãos a auxiliarem que elas resolvessem aquele problema, porque ambas eram importantes no reino de Deus, ambas haviam trabalhado para com ele. Então, muitas vezes nós não estamos percebendo isso, que somos chamados, cada um dentro de um propósito, assim como cada filho tem características individuais e que também são chamados para um propósito. E os pais precisam trabalhar as características desse filho para que ele cresça em direção a esse propósito. E não alimentar o ciúme entre irmãos, não tratar com preferências. Então, se você costuma presentear um filho, presenteie ambos da mesma maneira. Eu sei que às vezes não é fácil, mas sempre procurar ter esse contato, esse carinho. Por exemplo, na nossa casa, sempre que nascia uma filha nova, que geralmente chegava alguém para dar um presente, a gente sempre presenteava a outra também, para que essa criança não se sentisse menosprezada em relação a minha irmãzinha tá ganhando presente e a outra não. Então a gente sempre procurava trazer esses momentos assim de envolver a família, que todos são importantes, todos têm um chamado, todos têm um papel dentro da sua vida familiar, e não ficar destacando, não ficar comparando filho, porque cada um é individual e é desta maneira que o Senhor quer usar a cada um. Então, queridos irmãos, fica este comentário da revista, que você possa dentro da sua família saber abordar situações, saber ter esse relacionamento dentro do casamento, a importância do casal ter a confiança um no outro. E quando o casal vai ter confiança? Quanto mais tiver confiança em Deus, quanto mais fidelidade a Deus, mais confiança um no outro, menos ciúme se manifestando. E a importância do casal estar unido pela palavra de Deus. A importância da família da fé, de eu saber que meu irmão está crescendo. Quando meu irmão cresce, eu cresço junto com ele, porque todo crescimento se dá em prol do reino e não do individual. E saber que nós muitas vezes podemos estar sofrendo por situações de inveja, de ciúmes, mas ao invés de ser como José, contar os nossos sonhos, precisamos ser mais como Maria, guardar no nosso coração. Eu sei que é difícil, mas é importante nós esperarmos o tempo certo de Deus para que todas as coisas venham a acontecer e que isso não se ocorra mais ciúmes no coração de outros em relação ao projeto que Deus tem na vida de cada um, porque Deus tem um chamado específico, um trabalho específico, um propósito específico para cada um de nós, e todos nós somos importantes no reino do Senhor. Portanto, se meu irmão cresce, eu cresço também. Não há necessidade de invejar aquilo que Deus tem na vida do outro, mas crescer com aquilo que Deus tem na minha vida. Amém? Que Deus abençoe os queridos irmãos, aos professores, e esteja uma excelente lição, e que o Senhor abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus.